O jejum é uma prática espiritual significativa encontrada em várias religiões ao redor do mundo, incluindo o cristianismo. Na Bíblia Sagrada, ele é retratado como um ato de abstenção de alimentos por um período específico para propósitos espirituais. Mas será que ele é praticado de maneira correta? Se você quer saber, então puxa uma cadeira e senta aí, que eu vou te contar tudinho. No vídeo de hoje, nós vamos explorar a prática do jejum como descrito na Bíblia, incluindo suas origens, motivos principais e as diferenças entre a prática do jejum no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o jejum é mencionado em várias passagens e é praticado por diferentes razões. Só deixando uma observação aqui, eu não vou ler todos os textos bíblicos, porque senão esse vídeo vai ficar muito extenso, mas eu vou citar todas as referências e deixá-las aqui embaixo na tela para você conferir. Jejum como um ato de arrependimento. Em Jonas 3, dos 5 ao 10, os habitantes de Nínive jejuaram e se vestiram de pano de saco como um sinal de arrependimento após ouvirem a pregação de Jonas. Esse jejum foi uma resposta coletiva ao chamado de Jonas para o arrependimento do povo. Em Joel 2, do 12 ao 13, o profeta Joel conclama o povo de Israel a jejuar, chorar e rasgar o coração em arrependimento para voltar ao Senhor. Jejum em tempos de crise ou perigo. Em Esther 4,16, a rainha Esther pede que todos os judeus em Suzã jejuem por 3 dias antes dela ir ao rei para interceder pela salvação do seu povo. Em 2 Samuel 12, do 16 ao 17, o rei Davi jejuou quando seu filho bebê, fruto de seu pecado com Batseba, estava gravemente doente, buscando a misericórdia de Deus. Jejum como um ato de humilhação e busca por direção divina. Êxodo 34, 28 menciona que Moisés jejuou por 40 dias e 40 noites no Monte Sinai enquanto recebia as tábuas da lei. Esdras 8, do 21 ao 23, cita que Esdras proclamou um jejum para buscar a proteção e a orientação de Deus ao retornar do exílio para Jerusalém. Já no Novo Testamento, o jejum continua a ser uma prática importante, mas com um enfoque renovado. Vamos ver alguns exemplos. O jejum de Jesus. Antes de iniciar seu ministério público, Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites no deserto, onde foi tentado pelo diabo, de acordo com Mateus 4, do 1 ao 11 e Lucas 4, do 1 ao 13. Este jejum simboliza a preparação espiritual e também a resistência à tentação. Jejum na igreja primitiva. Nessa época, mesmo sem a presença física de Jesus Cristo, os cristãos continuaram a prática do jejum. Em Atos 13, do 2 ao 3, a igreja em Antioquia jejuou e orou antes de enviar Paulo e Barnabé para a obra missionária. Em Atos 14, 23, Paulo e Barnabé também jejuaram e oraram ao designar presbíteros em cada igreja. E quais seriam os motivos principais para a prática do jejum de acordo com a Bíblia? Vamos ver. O jejum é frequentemente associado ao arrependimento e à confissão de pecados, sendo uma forma de buscar a purificação espiritual e o perdão divino. Os crentes jejuam também para buscar a direção e a sabedoria de Deus em momentos de decisões importantes ou crises. O jejum também pode ser uma expressão de luto e tristeza, como visto em 2 Samuel 1:12, onde Davi e seus homens jejuaram após a morte de Saul e Jonatas. Da mesma forma, antes de tarefas significativas ou missões, os crentes jejuam para se preparar espiritualmente, buscando o fortalecimento e a capacitação de Deus. Obviamente, existem certas diferenças entre o jejum praticado no Antigo Testamento e o jejum praticado no Novo Testamento. No Antigo, o jejum era um mandamento nacional. Ele era ordenado anualmente no dia da expiação, conhecido pelos judeus como Yom Kippur, um tempo de arrependimento nacional e purificação. O jejum era frequentemente uma resposta do povo a crises nacionais, como guerras, calamidades ou ameaças de destruição.
Já no Novo Testamento, não há mandamentos específicos para se jejuar em determinados dias, mas a prática é incentivada como parte da vida espiritual. Jesus criticou o jejum hipócrita e ostentoso dos fariseus, ensinando que o jejum deve ser uma prática sincera e discreta. Aplicando o jejum nos dias atuais, devemos entender que ele é uma disciplina espiritual que fortalece a fé, ajudando os crentes a se concentrar mais intensamente em Deus e em sua vontade. Durante o jejum, os crentes podem interceder e fazer petições a Deus com um senso mais profundo de humildade. O jejum proporciona um tempo para reflexão e avaliação espiritual, levando ao arrependimento e à renovação do compromisso com Deus. Porém, Isaías 58 destaca que o jejum verdadeiro envolve ações de justiça e solidariedade, como alimentar os famintos e abrigar os desabrigados. Em resumo, embora as formas e ênfases do jejum variem entre os testamentos, a essência permanece a mesma: buscar a Deus com um coração humilde e contrito, seja em arrependimento, busca de direção, preparação espiritual ou intercessão. Nos dias de hoje, o jejum continua a ser uma ferramenta poderosa para fortalecer a nossa fé, aprofundar a comunhão com Deus e promover a justiça e a solidariedade. Ao entender e praticar o jejum de acordo com os princípios bíblicos, os crentes podem experimentar uma renovação espiritual e um maior alinhamento com a vontade divina. Ao longo da história, o jejum foi usado para diversos propósitos espirituais legítimos. No entanto, no cristianismo contemporâneo, tem-se observado um uso distorcido e problemático. O jejum tem sido frequentemente utilizado como uma ferramenta de barganha com Deus, onde os participantes esperam receber bênçãos específicas em troca do jejum. Essa abordagem distorce totalmente o seu propósito original e transforma uma prática espiritual genuína em uma transação comercial. Muitas vezes, essa prática tem sido ligada à teologia da prosperidade, que ensina que a fé, que inclui práticas como o jejum, pode garantir saúde, riqueza e sucesso material. Pregadores dessa teologia frequentemente encorajam seus seguidores a jejuar para alcançar prosperidade e bênçãos específicas. Alguns cristãos acreditam que o jejum por si só obriga Deus a conceder desejos e necessidades. Essa crença é muito perigosa e reduz Deus a um mero dispensador de bênçãos em resposta a atos humanos de sacrifício. Outro mau uso do jejum é praticá-lo de maneira ostentosa e hipócrita, buscando reconhecimento e aprovação dos outros, ao invés de uma verdadeira comunhão com Deus. E foi exatamente essa a crítica de Jesus aos fariseus: jejuarem com o objetivo de impressionar os outros, em vez de buscar a Deus com sinceridade. Quando o jejum é usado como uma forma de barganha com Deus ou para ganhar reconhecimento humano, perde-se o verdadeiro propósito espiritual da prática. Aqueles que jejuam com expectativas equivocadas podem se sentir desiludidos e desencorajados quando suas esperanças não se realizam. Isso acaba levando a uma crise de fé, onde a pessoa questiona a eficácia do jejum ou até mesmo a bondade de Deus. Isso também distorce a imagem de Deus, apresentando-o como um ser que pode ser manipulado por práticas humanas. Isso vai totalmente contra a natureza de Deus como um pai amoroso que deseja um relacionamento sincero e genuíno com seus filhos. Para saber como o jejum deve ser praticado nos dias de hoje, é só ficar esperto nas palavras de Jesus. Jesus incentivou a prática do jejum entre os cristãos, mas com orientações específicas sobre a atitude e a motivação por trás da prática. No Sermão do Monte, Jesus aborda o jejum, a oração e as esmolas como práticas esperadas dos seus seguidores, enfatizando a importância da sinceridade e da discrição. E essa referência bíblica vale muito a pena a gente ler com bastante atenção. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles desfiguram o rosto para mostrar aos outros que estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê em secreto, e seu Pai que vê no secreto o recompensará. Nesse ensino, Jesus assume que seus seguidores jejuarão. Reparem que ele diz quando jejuarem e não se jejuarem.
Porém, ele enfatiza a atitude correta. O jejum deve ser uma prática íntima entre o indivíduo e Deus, e não uma exibição pública para obter aprovação humana. É raro, mas acontece muito. Outra referência ao jejum está em Mateus 9, do 14 ao 15, onde os discípulos de João Batista perguntam a Jesus por que os discípulos dele não jejuam. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que jejuamos nós e os fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Aqui, Jesus indica que o jejum seria apropriado após a sua partida. Este ensinamento sugere que, enquanto ele estivesse presente, seus discípulos não precisariam jejuar, mas depois de sua partida, o jejum seria sim uma prática adequada. Para se restaurar a prática correta do jejum entre os cristãos de hoje, os líderes cristãos devem ensinar sobre a prática à luz da palavra de Deus, deixando de lado seus achismos, destacando seus propósitos corretos e combatendo ideias errôneas de barganha com Deus. Discipulados focados no crescimento espiritual autêntico podem ajudar os crentes a entenderem o verdadeiro valor do jejum. Os crentes devem ser encorajados a jejuar com o objetivo de aprofundar a sua comunhão com Deus, em vez de buscar recompensas materiais. O jejum deve ser uma expressão de humildade, dependência e desejo de conhecer mais a Deus. O jejum deve ser integrado a uma vida devocional, que inclui oração, estudo da Bíblia e adoração. Quando praticado dessa forma, o jejum se torna um meio de crescimento espiritual e renovação interior. Seguindo o ensino de Jesus, o jejum deve ser praticado de maneira discreta e humilde, sem buscar nenhum tipo de reconhecimento. A verdadeira recompensa do jejum é a intimidade com Deus e a transformação do caráter. E tem recompensa maior do que essa? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e deixe um comentário para mim aqui embaixo dizendo se você tem o costume de jejuar ou não. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum lançamento. Aproveita também para maratonar todos os vídeos da série Curiosidades Teológicas. O link da playlist você vai ver na tela final desse vídeo aqui. E eu vou deixar como recomendação também o link de uma outra playlist, Uma Mensagem para Você. Tem short novo toda quarta-feira, com mensagens bíblicas e reflexões curtas para você assistir e compartilhar com os amigos. Um grande abraço para vocês. Eu sou a Thaís Manocchio, em Curiosidades Teológicas.